Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Sombra e Segredos. Apenas 15% dos espectadores dos meus vídeos estão inscritos. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você aprecia o meu conteúdo, pois isso me beneficia bastante. Meu pai me contou essa história inúmeras vezes desde que eu era apenas um garotinho. Meu pai tinha acabado de conhecer minha mãe, e eles se casaram felizes. Como antigamente era necessário ir para o exército, ele teve que deixar minha mãe grávida sozinha em casa com minha avó. Vou pular a parte sobre a estadia dele lá para a parte do lobisomem. Era algo por volta da meia-noite e todos no acampamento estavam dormindo, exceto os guardas, ele e um cara qualquer. No momento em que os guardas trocavam de turno, alguns dos cães de guarda foram atacados por uma figura alta. E tudo o que se ouviu foi um som de mastigação, cães sendo despedaçados e latidos altos. Todos os guardas sentiram um arrepio na espinha e um grande medo instilado dentro deles. Eles estavam com muito medo de verificar o que estava acontecendo. Então todos estavam se escondendo, esperando o fim do que estava acontecendo no momento. Após a aparente reviravolta dos acontecimentos, os guardas foram verificar o que poderia ter acontecido. Eles ficaram chocados quando encontraram 2 dos cães, dilacerados, comidos e todo o lugar sendo uma bagunça de órgãos e pele de cachorro arrancada. Um dos guardas vomitou e começou a chorar. O outro olhava a cena, enquanto o medo o rasgava por dentro. Ele tentou manter a calma e passou a confortar o outro guarda. Os outros cães estavam visivelmente assustados e todos cobertos de sangue. Mas um deles parecia ter mordido o lobisomem e tinha sangue na boca. Porém, ninguém sabia que ele não mordeu um cachorro e sim outra coisa. Algo muito maior. Após o ocorrido, todos foram alertados sobre a situação e informados de que seu acampamento seria transferido para outro, em aproximadamente 2 ou 3 dias. Todos estavam com medo, e muitos soldados estavam com medo do acontecimento recente. A certa altura, meu pai teve que ser guarda, então ele estava cumprindo seu turno. Ele estava obviamente com muito medo e não queria fazer isso, mas, mesmo assim, fez porque era necessário. Desta vez, todos ficaram cautelosos com os 2 cadáveres de cachorro meio comidos e todos pensaram que eram 2 cachorros. O pitbull enlouqueceu porque não estava muito alimentado e passou a comer os outros cães, enquanto alguns pensaram em outras ideias idiotas, como o ansino comê-los. No entanto, esse não foi o caso. Foi colocado de lado e quase todos acharam que estava tudo bem. Enquanto ele estava vigiando, a mesma coisa da noite passada estava acontecendo, mas desta vez, ele correu para lá. Como ele tinha uma AK-47, não teve medo de atacá-la. No momento em que chegou lá, a figura estava parada, onde os cães de guarda eram guardados e comia. Meu pai congelou de medo e não se mexeu, enquanto a figura alta e peluda, com o focinho e a boca coberta de sangue, virou a cabeça e olhou para ele com seus olhos vazios e brilhantes. Depois disso, aparentemente saltou cerca de 6 metros de distância e fugiu. Depois disso, nunca mais foi visto. Todos no acampamento ficaram chocados e tiveram que mudar seu acampamento de sua localização atual para 2 cidades de distância. A única razão pela qual isto não se espalhou e a mídia não percebeu isso foi porque nosso país é muito pobre. Então fazia sentido não haver câmeras. A história pode parecer falsa, mas meu pai a explicou com tantos detalhes que não consigo deixar de pensar que é real. Espero que valha a pena compartilhar. Não sou do RSC, mas eu tenho uma história de lobisomem que eu vivi. Eu tinha uns 6 anos, mas o susto faz lembrar muito bem. Isso e o resto da minha família me contando a história é igual tintim por tintim. Era noite e eu morava numa fazenda no alto do morro com minha mãe, meus avós e meus primos. Começamos a ouvir um uivo longe, e o uivo foi se aproximando cada vez mais. Depois, ouvimos rosnados circulando a casa. Aí os rosnados pararam. Ficamos ouvindo só um animal muito grande rondando a casa e cheirando as portas.
Começamos a ouvir o animal arranhando as portas de casa. Fazia um som infernal. Nessa hora, minha mãe e minha avó se entreolharam e minha mãe levou as crianças para o quarto. Eu e meus primos. Ficamos só ouvindo. Depois do que parece uma eternidade para minha cabeça de criança, os barulhos param. O animal para de rondar a casa e vai embora. Eu vi o vulto do animal na janela naquela noite. Ele estava em pé, e era muito parecido com um humano, mas mais parrudo. Diz minha avó que era o lobisomem do bairro, um senhor muito simpático, aliás, rondando na noite de lua cheia. Todo mundo que eu conheci daquele bairro fala a mesma coisa, que o senhor é um lobisomem sim, mas que ele não costuma fazer mal. Minha avó descobriu porque numa dessas noites, pediu para o bicho voltar no outro dia de manhã e pedir açúcar. Quem aparece no outro dia de manhã pedindo açúcar? O próprio senhor.